Dando sequência aqui ao Jornal da Manhã, o governo brasileiro estuda como irá se posicionar a respeito da Venezuela após Nicolás Maduro promulgar uma lei anexando a região de Essequibo ao território do país. O destaque da Janaína Camelo. A decisão do governo Lula, por hora, foi se manter em silêncio após a mais recente ação do ditador Nicolás Maduro sobre a Guiana. Mas o Brasil analisa como deverá se posicionar. Na última quarta-feira, o ditador da Venezuela promulgou uma lei que cria um novo estado no país, com a incorporação de Essequibo, região que faz parte da Guiana e rica em petróleo e minerais como ouro e diamante. O mais novo capítulo da disputa territorial, que é centenária, acontece em meio às polêmicas sobre as eleições para presidente da Venezuela, marcada para o dia 28 de julho. Na semana passada, o presidente Lula disse ser grave o impedimento da candidatura de Corina Yoris, opositora a Maduro. Em encontro com Lula, que aconteceu em março durante a cúpula da CELAC, em São Vicente e Granadinas, Maduro garantiu a realização das eleições. Disse ao presidente brasileiro que firmou um acordo com partidos da oposição e que observadores internacionais irão auditar a realização do pleito. O Brasil tem se aproximado da Venezuela desde que a disputa por Essequibo ficou acirrada, agindo como mediador da situação, também a pedido dos Estados Unidos. A proximidade serviu também para tentar garantir eleições limpas e transparentes no país vizinho. Com isso, o Brasil tem feito um papel de fiador para reinserir a Venezuela no cenário de política internacional. Mas os últimos acontecimentos por parte de Nicolás Maduro não têm agradado o governo, que tem visto sendo desperdiçado o esforço que fez até aqui. Por isso, o Itamaraty estuda qual tom irá usar para se posicionar sobre a Venezuela. O assunto deve ser tratado pelo presidente Lula e seus auxiliares a partir deste fim de semana, após a volta de uma agenda de 2 dias no Nordeste. Em dezembro do ano passado, Nicolás Maduro e Irfan Ali, presidente da Guiana, assinaram declaração conjunta se comprometendo a não usar a força um contra o outro na disputa por Essequibo. A análise do Brasil sobre como deverá se posicionar sobre a Venezuela passa por esse acordo. A relação entre Venezuela e a Guiana passou a ser tratada com o Brasil após uma reunião entre Celso Amorim, assessor de assuntos internacionais da Presidência da República, e Nicolás Maduro, realizada em Caracas, na Venezuela, em novembro do ano passado. A crise também preocupa o governo brasileiro porque a região de Essequibo faz fronteira com o Brasil e a floresta amazônica. Vamos seguir então falando sobre o cenário político na Venezuela, como o Brasil deve se portar para tentar manter uma mediação e evitar um engrossamento, o endurecimento desse conflito entre Guiana e o país, agora com o Alberto Pfeiffer, que é coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da USP. Bem-vindo, Pfeiffer, bom dia. Bom dia. Bom, eu queria começar focando com você, Pfeiffer, sobre o papel agora que o Brasil, o governo e o Itamaraty devem adotar para evitar que essa tensão aumente ainda mais. Até agora, Celso Amorim tem sido uma figura muito importante nesse processo, tem mediado reuniões entre os dois presidentes, tem mandado recados, especialmente para Nicolás Maduro. Mas, embora haja críticas, o tom é bem suave, porque há um alinhamento entre Brasil e Venezuela. Para evitar que haja um tensionamento ainda maior, um endurecimento ainda maior desse conflito, é preciso mudar de estratégia? O que o Brasil deve fazer? Bom, a questão da Venezuela é uma questão que deve ser analisada pela ótica interna do país. Haverá eleições, Nicolás Maduro precisa manter sua popularidade alta e precisa criar fatos que estão ligados a uma proposta de uma Venezuela forte, de uma Venezuela que se mostra ao mundo como um Estado nacional coeso, que tem a população ao seu redor. Ele não consegue isso na economia em frangalhos, o aparato produtivo destruído. Ele não consegue isso na política, porque há uma oposição claramente determinada a apresentar uma candidatura, e a qual ele veta essa possibilidade. Então, ele tenta fazer isso por meio dessa temática externa, que é a anexação de Guiana Essequibo, dessa parte do território da República da Guiana ao seu território. É uma questão que já tem mais de século de disputa, de debate, mas que claramente está definida pelos fatos. O que o
Nicolás Maduro pleiteia como território venezuelano é da Guiana, ponto. Esse fato é um fato que gera instabilidade na região, mas que, se for escalado para o uso da força, o que não parece ser o caso, já tem do lado da Guiana a garantia do apoio dos Estados Unidos e do Reino Unido. Portanto, a Venezuela não tem condições de enfrentar esses dois adversários. O Brasil, ideologicamente, está mais próximo do governo de Nicolás Maduro e tem tentado atuar como um facilitador de contatos, mas, mais que tudo, de um moderador das posições venezuelanas, mas não tem sido bem sucedido. A Venezuela, ou o regime de Nicolás Maduro, tem se esmerado em burlar a confiança dos seus interlocutores do Ocidente, dos Estados Unidos, de Brasil, da Noruega, que participaram daquele acordo de Barbados, que estabeleceu a possibilidade da candidatura da oposição ser registrada e que, no fim, não foi o caso, né? Com Maria Corina Machado, que era a candidata natural. Agora com Corina Iores, que também teve igualmente sua candidatura rejeitada. Então, o Brasil, de fato, vem fazendo o papel não de um facilitador, de um moderador, mas tem feito um papel inócuo, mais de estar sendo manipulado por Nicolás Maduro, sem redundar em resultados práticos e resultados concretos, tanto na questão da Guiana, da disputa de Venezuela com Guiana, como na própria projeção externa do Brasil. Se o Brasil se propõe a moderar as ações e atitudes e a retórica de Nicolás Maduro e não consegue, é falha, né? É uma derrota brasileira. E isso não é bom para o país, não é bom para a nossa projeção externa, não é bom para a nossa capacidade de harmonização das questões sul-americanas. Tanto é que a Venezuela tem estado em conflito verbal também com a Argentina, com a Colômbia, enfim. A participação do Brasil não tem sido positiva, não tem resultado em nada de concreto e está mais ligada com interesses econômicos de investimentos e de compras que a Venezuela possa fazer de produtores brasileiros, mas que até agora não se concretizaram. Professor, ainda nessa linha, né, o Brasil na sua liderança se imaginava isso, né, regional aqui, principalmente na América Latina, como o senhor colocou, né, quer dizer, sendo aí, primeiro o presidente Lula o recebeu com pompa e circunstância lá no início do seu governo no ano passado, né? Depois nós tivemos aquelas escorregadas que a democracia é relativa, disse o presidente Lula, que a Venezuela tem mais democracia que o país, que tem mais eleição. E agora a gente observa essa reação, como o senhor falou, essa confiança foi quebrada e até o Itamaraty teve que agir para fazer uma certa separação daquilo que o presidente falava e esse apoio suposto do Brasil e a Venezuela, e justamente ela fazendo aquilo que ela bem queria. O senhor acha que o presidente se arrependeu e esse momento agora, ele procura até se afastar, porque percebe que também isso traz desgaste a ele, a figura política de Lula? Sim, exatamente. Não sei se ele se arrependeu, ele tentou alguma coisa, dada essa afinidade ideológica, dada a possibilidade de ter nexos econômicos com a Venezuela, contratações públicas, obras de infraestrutura. O Brasil já foi muito ativo nisso com a Venezuela durante o regime de Hugo Chávez, durante o começo do regime de Maduro. Comércio exterior é um mercado importante. Além do que, tem toda a questão fronteiriça que tem que ser equacionada permanentemente, né? Nós temos a presença dos refugiados venezuelanos no Brasil. Temos todas as questões ligadas a uma agenda do ilícito, da criminalidade transfronteiriça, do narcotráfico, do garimpo ilegal, dos crimes ambientais, dos crimes de biodiversidade, do tráfico de pessoas, tráfico de armas, etc. O presidente tentou normalizar a relação e tentou, sim, jogar esse papel de um intermediário, por assim dizer, entre a Venezuela e o Ocidente. Isso não surtiu efeito, porque a lógica do regime de Nicolás Maduro é da manutenção do poder, custe que custar, a partir da sua referência interna, doméstica. Então, esta jogada, essa cartada de Guiana Essequibo, cumpre apenas esse papel. De fato, talvez se a Guiana dissesse pegue o território e cuide dele, a Venezuela não saberia o que fazer, porque não está preparada para isso. É tudo uma grande encenação para existir uma agenda doméstica
que galvanize a atenção da opinião pública venezuelana em torno de Nicolás Maduro e da sua liderança forte e positiva. Então, o que o Brasil deveria fazer nesse momento é tanto endurecer um pouco mais a posição verbal, retórica, né, com declarações mais firmes, censurando esta pretensão de Nicolás Maduro e dizendo que a harmonia, a estabilidade, a paz regional são importantes para o Brasil, e igualmente pela dimensão amazônica que esses países compartilham, da qual o Brasil hoje, assume um papel de protagonismo, sendo o presidente temporário do G20, sendo o promotor da COP30 de Belém do Pará no ano que vem. Então, para o Brasil, essa questão amazônica é uma questão saliente, é uma questão, talvez hoje a mais importante questão internacional que o Brasil tem a levar adiante. Então, como harmonizador dos países da bacia amazônica, né, Venezuela, Guiana e Brasil são membros desse bioma e dessa região político-ambiental, mas parar com esse apoio quase que incondicional que o Brasil tem dado a Nicolás Maduro. E mais que tudo, consertar com os países da América do Sul, com os quais a Venezuela tem tido graves problemas, repito, com a Argentina e com a Colômbia, parceiros tradicionais, uma postura comum de restrição a essas medidas intempestivas de Nicolás Maduro. A América do Sul ainda é uma região pacificada do ponto de vista das relações entre os países, entre os estados nacionais, comparativamente a outras regiões do mundo, e o Brasil não ganha nada aumentando a instabilidade nesta nossa vizinhança. Professor, agora a pergunta do nosso comentarista José Maria Trindade. Muito bom dia, professor. Professor, há 20 anos atrás, eu ouvia e acompanhava o então senador da República, José Sarney, fazer críticas duras à Venezuela, né? Naquela época ele denunciava uma possibilidade de uma corrida armamentista aqui na América do Sul. A Venezuela tinha muito dinheiro e comprava armas assim em larga escala, caças, carros de combate, muitos fuzis. Ele dizia que chegou, né, lá em 2005, 2007, a um ponto de que ou o Brasil se armava ou correria o perigo de ser subjugada pela Venezuela poderosa, cheia de armas, de caças que poderiam fazer frente ao Brasil. E ele criticava também Hugo Chávez e já mostrava que Hugo Chávez planejava uma ditadura contra a alternância de poder. Ele dizia, eleições falsificadas não significam exatamente uma democracia. Pois bem, agora a situação parece a mesma. Se o Brasil não colocar freio, a Venezuela pode crescer aqui na região, né? José Sarney fez a leitura correta naquele momento, talvez um pouco hiperdimensionada, quer dizer, a Venezuela subjugar o Brasil implicaria na Venezuela ter capacidade para isso. De fato, ela não tem. Mesmo naquela época, ela fez, sim, compras vultosas de equipamentos da Rússia, principalmente, e isso continua até hoje. A assistência militar russa presente por meio de oficiais que treinam e que dão ajuda às Forças Armadas venezuelanas. A Venezuela também tem um contato, uma relação muito estreita com a República Popular da China, do ponto de vista econômico, sendo uma compradora do petróleo venezuelano, sendo uma fiadora das finanças venezuelanas, e tem uma relação muito próxima hoje com a República Islâmica do Irã. E aqui eu acho que nós temos que ter uma atenção muito grande, porque o Irã é um país que tem dado guarida a movimentos ligados ao ilícito, né? Movimentos terroristas, movimentos que usam da força para fazerem valer os seus meios e métodos, né? Hezbollah, Hamas, os rebeldes do Iêmen, e essa proximidade com o regime iraniano, claro, traz a Caracas um ponto de interrogação, um ponto de suspeição, um ponto de intranquilidade muito grande. Os Estados Unidos estão muito atentos quanto a isso, quanto à capacidade militar venezuelana e a capacidade de desestabilização, principalmente. Acho que pensar nisso no sentido mais amplo do termo, a capacidade da Venezuela desestabilizar a região. A general-chefe do 4º Comando Militar, do Comando Sul, esteve em Guiana, ou está na Guiana por esses dias, esteve na Argentina na semana passada, em visitas que visam a demonstrar o interesse e a presença norte-americana na região.
Agora, com relação a Venezuela e Brasil, o temor de que a Venezuela possa ter capacidade de ameaça ao território brasileiro, à soberania brasileira, é uma hipótese um pouco hiperdimensionada, repito, porque apesar dela contar com armamentos razoavelmente que a colocam num patamar de ter alguns meios, né, para atingir o que pela política talvez não consiga, ela não tem o adestramento necessário, nem a capacidade logística para fazer isso, mesmo em relação à Guiana. Então, acho que o temor não é por aí. O temor é, sim, pelo uso da Venezuela como uma plataforma por parte desses parceiros, eu diria, extra-ocidentais, Rússia, China e Irã, de se converter, assim como foi Cuba no seu momento, num foco de desestabilização da região. Então, sim, o Brasil deve, sim, endurecer um pouco mais o tom para conter essas possibilidades do regime venezuelano. Nós vamos seguir acompanhando com certeza. Falamos com Alberto Pfeiffer, coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da USP, a quem agradeço muito a entrevista. Bom dia, professor. Bom dia, obrigado.